Muito bem, jovens, estamos aí na nossa aula de recuperação com a grande professora Deise. E com o grande professor Décio. Não é verdade? Bom, a gente está rindo assim, mas quem ficou para a recuperação não está rindo muito da Deise, porque a nossa aula é para a recuperação, então quem ficou deve estar triste. Mas, de qualquer maneira, fazer o quê? Se ficou, tem uma chance. Né? Tem uma chance. Estamos aqui para fazer essa revisão de recuperação. Com certeza. Para ajudar aí, né, na nossa avaliação de recuperação. Um pouco triste, que eu não gostaria nem que tivesse a recuperação, mas já que tem, né? Bom, vamos lá começar? Vamos, senão eu vou chorar. Olha lá a revisão geral da nossa unidade 3, potência. Justamente, energia mecânica, parte 2. E também estática dos fluidos, parte 1. Vai ficar bem fácil isso. Isso, então aqui, olha só, lá da aula 34 a gente tem potência. Potência. Potência, conceito e também associado ao trabalho de uma força. Está sempre associando eles com o trabalho, né? Exatamente. E ali, olha só, desce potência. Define-se potência como sendo o tempo gasto para se realizar um determinado trabalho. Essa relação aí, né? Assim sendo, né, Deise, a eficiência de uma máquina, ela é medida através do trabalho que ela realiza, pelo tempo gasto para realizar o mesmo. Então, exatamente. Quanto mais potente, vai gastar menos tempo. E vai ser mais eficiente, então, né? E a formulazinha matemática, né, para poder relacionar aquela dali, ó. Justamente, trabalho sobre intervalo de tempo. Matematicamente é assim que funciona. Tá ali, ó. P de potência. Isso. Delta T de tempo gasto para realizar o trabalho. E aquela que chama tal, né? Na verdade, isso, parece um tal. T ali, mas é o tal grego, é T grego, que é o tal. Trabalho realizado pelo corpo. Exatamente. E ali a unidade de potência no SI é o watts, que é representado pela letra W e vale 1 joule por segundo, ok? Então, watts é joule por segundo. Se ali você mudar a unidade, né, dessa ali do tempo, por exemplo, você não tem mais watts. Se for minuto, pode colocar? Pode. Joule por minuto, joule por hora, só que não pode escrever watts, pessoal. Muito cuidado aí, né? E foi homenagem, né, ao matemático e engenheiro escocês James Watt. Isso. Ou Watts também. Ele era o nome normal, assim, o Watt. Certo? Vamos ver um exemplo ali para a gente colocar a hora de recuperar, alguma dúvida, nós vamos verificar, olha só ali, ó. Qual a potência média que um corpo desenvolve quando aplicada a ele uma força horizontal com intensidade igual a 40 newtons por um percurso de 60 metros, sendo que o tempo gasto para percorrer foi de 20 segundos. Exatamente. Então, a gente quer a potência média. Bom, para calcular essa potência, nós precisamos do trabalho realizado pelo tempo que esse trabalho foi realizado, certo? Mas trabalho é força vezes deslocamento, né, Deise? Exatamente. Então, ali, olha só, vamos lembrar, substituindo, ó, trabalho, força vezes deslocamento. Distância percorrida aí. A força está no SI, ok, Newton. O deslocamento também, não é? E o tempo também. Também, então, tá tudo ok. Ok, se algum desses estivesse fora, você faria a transformação para depois fazer essa substituição. Tem que ser Newton, né? Metros e segundos. Multiplica ali, olha só. 4 vezes 6, 24, coloca 2 zeros, né? Repete ali, simplifica os 2 zeros ali, fica 240 por 2. por 2 e sobra um zero. 12 sobre o zero, 120 watts. Ou, né, transformando ali transformando ali em notação, se pode precisar. Pode ser 1,2 vezes 10 ao quadrado, né, Deise? Cadê o pincel? Aqui, ó. 1,2. Certo? Se quiser andar mais uma, já ficaria quilo, né? Quilowatts. 0,12, né? Quilowatts. Isso. Ok, pessoal? Então aqui, potência você faz aqui. Se precisar achar o trabalho da força, você calcula. Verificou se as unidades estão no SI. Se estiverem, você pode fazer a aplicação e resolução. Fechou? Corretíssimo, fácil, bem tranquilo. E vamos lá para energia, Décio. Energia mecânica, parte 2, que fala de energia potencial gravitacional. Né? E a relação, né, entre o trabalho e essa energia potencial gravitacional.
E aqui, só para a gente lembrar, a energia potencial gravitacional está relacionada à aceleração da gravidade, está relacionado Justamente. ao peso do nosso objeto aí, certo? Então, está relacionado a uma certa altura. Então, a uma certa altura, a gente pode falar que o objeto ele tem energia potencial armazenada para poder realizar o trabalho, não é isso? Isso, se houver uma variação dessa energia, ele vai realizar um trabalho. Então, o objeto de massa M está numa altura H em relação a um certo nível horizontal de referência, né? Olha só ali, olha, ele está ali. Olha só o trabalho da força-peso agindo aí, né? Justamente. E para a gente calcular essa energia, a gente tem que justamente calcular o trabalho da força-peso, não é isso? É. Olha lá, ó. Lembrando que mg é a força, que é o peso, é a força que atua sobre o objeto, e h é o deslocamento na vertical, né? Então o trabalho é dado por mgh também, trabalho a força-peso. Isso, massa do Esse corpo h, na aqui, verdade, ó. é um ΔH, né? O tanto que ele vai percorrer de uma altura até outra, né? Metros por segundo ao quadrado, metros. E aqui, Joule. joule. Aí você faz a relação, sendo que a energia está associada à capacidade do corpo de realização do trabalho. Então tá ali, olha só. Então o nível de diferença é quando ele desloca verticalmente do ponto A para o ponto B, o peso vai realizar trabalho. Trabalho Exatamente. entre A e B. Ok? Ó, de novo ali, ó. E para fazer essa relação, como está relacionada a diferença de nível de altura, né, Décio? Justamente. Você vai manter a massa, claro, e o valor de G vão ser constantes aqui. Então a gente pode ter essa relação aí, olha só. HA menos HB. Isso, então vai ser a altura aqui, certo? E a altura aqui. Então, olha só, tá ali, bonitinho, né? Relacionado. Ou A vou utilizar essa variação forma aí de também. energia, né? MGH, MGHB, a variação de energia. E como aqui a energia? No aqui ponto também? A e no ponto B. Olha ali, ó. Certo? Então, a variação da energia potencial é igual ao trabalho realizado, né, Deise? Joule, certo? Bom, e visto isso daí, tá na hora de recuperar, certo? Olha ali o exemplo 2, ó. Ó, uma pessoa no alto de um edifício, que é um ponto A, e a altura desse edifício é 8 metros. Deixa cair um objeto de massa 10 quilogramas. Considerando a gravidade 9,8, não é 10. Já falou que é 9,8, não pode usar 10. Exato. E o ponto B está a 2 metros do chão, certo? Com a energia potencial gravitacional do objeto no alto do edifício, sendo que o ponto A, a altura dele é 8 metros. Então aqui a gente tem 8 metros, certo? Certo. Aí aqui o ponto B, vou colocar ele bem aqui, aqui é o A, colocar o B aqui, pronto. O B está aqui, 2 metros. certo? Mas ele está pedindo o quê? A energia alto. potencial no alto, no ponto A. Então a gente precisa da altura aqui no Do ponto ponto A. A. Olha Justamente. só. Massa, tá ok. Gravidade e altura, né? G aqui e altura. Não pode usar 10 na gravidade, tem que usar 9,8, porque pediu, né? É só substituir ali, multiplica, olha a galera ali, olha só. Nós temos energia potencial no ponto A de 784 joules, né, Deise? Exatamente. Ou 7,84 vezes 10 ao quadrado joule, certinho? usando em notação científica. Bom, esse é A. Na B, ele está pedindo qual é a energia potencial gravitacional do objeto ao passar por um ponto B, como ele falou lá, que está a altura de 2 metros acima do solo. Vamos ver agora. Aí a gente vai precisar... Na altura de B. Exatamente. Como o ponto de referência é o solo e está a 2 metros acima do solo, a gente vai utilizar 2 metros. 2 metros ali, Mesma né? gravidade, 9,8, e a massa é a mesma de 10 kg. Como a energia é diretamente proporcional à altura, se eu diminuir o valor aqui da altura, A energia vai diminuir o seu valor também. então, olha só, 784 foi para 196 joules. ou em notação aqui, ó, 0,96. Justamente. Ok, fechado aí? E agora o que ele pede aí, Décio, O na trabalho C? realizado de A até B, quer dizer, a diferença de energia potencial vai te dar o trabalho realizado, né, Deise? Exato, a gente já tem no ponto A, que foi calculado na letra A. Do ponto B, que foi calculado na letra B, como o trabalho
essa relação, essa diferença dos pontos, é só substituir. Então fica fácil, né? Justamente. É só pegar os 684 do ponto A, menos o que está no ponto B, que é 196. E a gente tem o trabalho da força-peso ali, olha só, que é necessária para que ele vá do ponto A até o ponto B. 588 joules. Ou 5,88 vezes 10 Então a gente Al. vê que a variação de energia potencial é igual ao trabalho realizado pelo corpo, né, Deise? Isso. Pela força-peso daquele corpo, né? Então ali, pessoal, olha só, vem aqui com nós. Ficou simples, né, de calcular. Então, Isso. se você considerou a energia ali potencial 2 pontos, é só você fazer a diferença que você vai ter O trabalho. não é isso? Bem simples. Acho que melhor é impossível. Melhor é impossível. Então, prestou atenção nas unidades, calculou ele direitinho, você consegue, não é? E energia e trabalho tem a mesma unidade de medida que é joule, né? Joule. Fechado? Vamos continuar? Vamos, que eu tenho mais uma aula ainda para te dar uma ajuda aí, que tem mais ali, olha só. Agora é fluidos, né? Fluidos. Pressão, a densidade de massa específica. E ali é tudo que flui, né, Décio? Então, fluidos. Justamente, até que nós vimos que neve, areia, né? Os líquidos água, geral, isso, os líquidos geral. E ali, olha só, a primeira coisa que a gente trabalhou foi pressão. Isso. Né? A pressão de uma força F perpendicular a uma superfície, ela é distribuída sobre a área A da seguinte maneira, né? P Tá ali, ó. igual a F sobre A. Onde? P é pressão, esse P é minúsculo, para não confundir com P de peso, né? Que a gente usa lá. Exatamente. F é a força aplicada e a área de contato onde essa força é aplicada. Toda a área que essa Exatamente. força é aplicada. Aqui, nesse caso, lembrando que a nossa força é em Newton, a nossa área, Metros quadrados. metros quadrados, certo? Então tem uma pressão de Newton por metro quadrado. Lembrei do Pascal. O Newton no metro quadrado é um Pascal. É o Pascal, né? Ou corresponde ao Pascal isso daqui. Bom, vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui. Olha só. Olha, se o peso de um objeto, no caso ele é 30 newton, tem um peso P de 30 newton, distribuiu ele numa área de 5 centímetros quadrados. Qual a pressão sobre a superfície? Né? A pressão, então, sobre a superfície será de quanto? Você pode transformar ou não, porque aí está aí aberta, né? Aqui lembrando que a pressão é força sobre área, Isso. ok? A força é dada em Newton. Aqui ele deu a área em centímetros quadrados. A gente pode trabalhar, certo? Dessa forma, porque ele não esquematizou assim, ó, tem que ser em Newton por metro quadrado. Sistema internacional, né, Deise? Não falou? Aí é só você fazer essa divisão aí, ó, que você... Vai dar 6 newton por centímetros quadrados. Agora, para transformar, né, Décio, é só lembrar, pessoal, do esquema lá, olha só. Centímetro. Centímetro. 10 a menos 2 metros, aí você quer o quadrado, não é isso? Ó? É só colocar o quadrado aqui, ó. Então, você vai lembrar que 1 centímetro quadrado É igual vai a ter 10 a menos 4 metro quadrado. 10 a menos 4 metros quadrados. Ou seja, quando você quer esse centímetro quadrado para metro quadrado, é só multiplicar por 10 a menos 4. Aí Claro você que o 10 a menos aqui, 4 vai ficar embaixo e vai para cima 10 a quarta, né, Deise? Isso, deixaria o Newton aqui, ficaria 5 Vezes 10 a menos 4. menos 4 aqui, certo? Só que aí, lembrando que o 10 a menos 4 vai para cima positivo, vai ficar 6 vezes 10 a quarta Newton por metro quadrado. Certo? Então, para transformar, pessoal, 60 simples. mil newtons por metro quadrado. Isso, olha só. É só você sempre multiplicar, ó, Isso. por 10 Se a eu menos tiver 4. 6 newton por centímetro quadrado, eu mesmo tiver 60 mil newton por metro quadrado. É uma pressão bem... Né? É uma pressão Não, grande aí, né? verdade. Dá para ver pela força que foi aplicada ali, né? Então, ok? Geralmente, nas questões da DESPED no SI. Então, Isso. a gente transformou ali para vocês Pra verem mostrar também. se você precisar, você sabe como fazer, né? Exatamente. Bom, a gente também falou de massa específica e a densidade absoluta, né? não é? Então, a gente considera ali um objeto de massa M e o volume V. E a massa específica ou densidade absoluta será a relação da massa de um corpo pelo seu volume. Justamente. E a gente representa pela letra grega chamada Rho. Exatamente. Rho. É a densidade do Papai Noel, essa daí? Justamente. Eita, chega. Não é bem Papai Noel faz tanto Você tempo. emocionou, né? Com a densidade do Papai Noel ali, ó. Hoje do Natal. E aqui, ó, só pra gente lembrar,
Então, matematicamente representado, é uma razão A razão entre a massa e o volume, né? entre a massa e o volume. A massa aqui, ó, é em quilogramas, o volume é em metros cúbicos. Metros cúbicos, não é metro quadrado mais, que lá é da área, né? Então, você pode fazer, tem a relação também, né? Se você tem quilogramas por centímetros cúbicos, né, Décio? É só multiplicar ali por 1000 que você faz a Lembra transformação que 1 também. grama por centímetro cúbico é igual a 1000 quilogramas por metro cúbico, né, Deise? Então, olha só, isso aqui pode ser útil, ó, para resolver aí algumas questões, Quilograma por né? metro cúbico, justamente. Pronto, vamos guardar aqui. Vamos ver um exemplo. Se precisar, a gente utiliza, né? Vamos lá. Olha só o exercício aqui, ó. Ó, um bloco de alumínio tem um volume de 50 centímetros cúbicos Opa, e uma massa igual a 135 gramas. então tá aqui o Né? volume. Qual o valor de sua densidade? Está em aberto, pode deixar em grama por centímetro cúbico. Não tem Aí a gente problema. pode fazer os dois só para mostrar, né? Também. Então, olha só, pessoal. Ó, vamos aqui. Densidade, massa sobre volume. 135 gramas dividido por 50 centímetros cúbicos. Nesse caso aqui, olha só o que nós vamos ter. 2,7 gramas Por centímetro cúbico. por centímetro cúbico. Ah, a questão pediu no SI, a questão pediu em quilogramas por metros cúbicos. Aí é só a gente Multiplica por voltar 1000, aqui, ó, né? e lembrar dessa relação. É só você Justamente. multiplicar por 1000. E por regra de 3, você pode observar. Vai ficar 2.700 quilogramas por metro cúbico, né? Ó, se você pegar esse valor aqui, que é o 2,7, e colocar ele aqui, ó, gramas por centímetros cúbicos, e aqui vai ser X, você vai ver cruzado, né? que é só fazer a multiplicação por 10 à terceira, não é isso? Então, Justamente. ó, é só multiplicar aqui e acrescenta, ó. Rho é igual a 2,7 vezes 10 à terceira Quilogramas por metro cúbico. cúbico. Pronto. Agora, né, Décio, se esse aqui tivesse já em quilogramas E o E outro esse aqui? centímetro cúbico, aí você tem que dar um jeito aí, né? transformar, e é só você multiplicar, se lá, para a gente multiplicar lá o quadrado que é a área, você multiplica por 10 a menos 4, aqui você vai multiplicar por 10 a menos 6, porque você vai lembrar, olha só, que quando você elevar aqui ao cubo, que é o né? volume, ó, cubo, você vai ter aqui um 2,6. centímetro cúbico, 10 a menos 6, justamente. metros cúbicos. É só você multiplicar. Então, a jogadinha do 1000 ali é quando você tem para transformar de uma vez. Agora, um ou outro ali é só você multiplicar por Que 10 já a menos 6. relacionou tanto a parte do quilograma como a parte do centímetro, né? Do metros. Exatamente. Metros Então, cúbicos. aqui, peraí, eu quero só apagar aqui. Para ficar bonitinho, É, porque ali eu já fiz a transformação, né? Então, justamente. e aqui, olha só, vamos lembrar. Quero transformar, é só a gente lembrar aqui, ó. Pronto, é só multiplicar aqui por 10 a menos 6, tá, pessoal? Se precisar Muito fazer a bem. transformação só do volume, isso é só para volume. Agora, volume, massa e volume, 1000zinho. Ficou tudo junto, justamente. Bom, aí, pessoal, olha bem, nós trabalhamos aí alguns conteúdos, né? O último aí falou sobre a pressão e densidade, né? Exatamente. E aí vocês estão aí terminando mais um curso de física, estão na última chance que você tem, que é a recuperação, Exatamente. para se encontrar com a gente no segundo ano, né? E desejamos, né, uma boa avaliação. Justamente. Que a revisão aí vocês fixem. Preste atenção lá na unidade, tá? Para poder fazer o cálculo. Preste atenção no conceito que está sendo trabalhado. Esse aí vocês vão conseguir, Justamente. né, Décio? E boa sorte, né? Isso. Esperamos aí no próximo ano. Com né? certeza. Segundo ano estamos juntos de novo. Exatamente, Grande pessoal. abraço do Make and Roll para vocês também. É isso aí, jovens. Até o próximo ano. Até o próximo ano.